Bom dia! Bom dia! Está no ar mais uma edição do nosso jornal Informa. E hoje vamos apresentar um tema muito especial, a epigenética. Mas não é só isso. Vamos apresentar um dos melhores trabalhos do IFISP, Campo São Carlos. E claro que eu, a Emanuele, a Tayla, a Mariana, a Lívia e a Maria Rita estamos incluídas nisso. Então se prepare, porque teremos muitas informações e curiosidades importantes por aí. Agora vamos falar um pouco sobre a epigenética. A epigenética é a ciência que estuda como os nossos genes eles podem ser ativados ou desativados sem que altere a sequência do nosso DNA. Por exemplo, os nossos genes eles são livros numa biblioteca, eles estão lá, porém eles não são lidos ao mesmo tempo. Por exemplo, tem duas pessoas com os genes da obesidade. Apenas em uma pode se manifestar. Isso se dá por sequência de sua alimentação, sua rotina, seus hábitos, atividade física ou até mesmo estresse do dia a dia. O conceito surgiu nos anos 1940 com o biólogo Courant. Ele comparava a expressão genética a um paisagismo. O DNA é o terreno, mas o ambiente molda como esse terreno será explorado. Nos anos 2000, com o projeto Genoma Humano, ficou claro que o DNA sozinho não explica todas as diferenças entre pessoas ou doenças. Foi aí que a epigenética ganhou força, mostrando que o ambiente deixa marcas químicas nos genes. Exemplo, o famoso estudo da fome holandesa revelou que filhos e netos de mulheres grávidas durante a Segunda Guerra Mundial tinham mais chances de desenvolver doenças cardíacas e diabéticas por alterações epigenéticas. Os mecanismos mais conhecidos da epigenética são a metilação do DNA e a alteração das histonas. Bom, o que seria a metilação? A metilação seria um grupo pequeno de células chamados de grupo metil. E esse grupo ele se fixa no DNA, impedindo a leitura de certos genes. E o que seria as histonas? As histonas, elas são as proteínas das quais o DNA se enrola e elas ficam apertadas para silenciar os genes. Na saúde, já usam a epigenética para diagnosticar câncer em estágios iniciais e também para prever o risco de Alzheimer. Já na agricultura, cientistas estudam formas de conseguir deixar plantas mais resistentes às pragas, secas e até para aumentar a produtividade sem precisar alterar o DNA. E nas indústrias farmacêuticas já existem medicamentos chamados epifarmáticos, que eles ajudam a regular a expressão dos genes. O conhecimento em epigenética abre portas para a medicina personalizada, onde o tratamento é adaptado ao histórico de vida do paciente. Outro benefício é a prevenção. Se sabemos que fatores como alimentação e estresse alteram nossos genes, uma rotina e um hábito de vida bom desde cedo ajuda bastante. Porém, existem paradigmas. A manipulação epigenética pode ser usada de forma desigual, beneficiando apenas para quem pode pagar. Imagine, por exemplo, empresas usando informações epigenéticas para cobrar mais caro de pessoas com maior risco de doenças. Há também pesquisas de como apagar marcas epigenéticas negativas, como por exemplo aquelas que foram causadas por traumas ou doenças hereditárias. Além disso, não sabemos os efeitos que podem nos causar ao tentar manipular marcas epifarmáticas, por isso podemos sofrer algumas consequências inesperadas e a gente tem que tomar cuidado. Um exemplo impressionante são os estudos com sobreviventes do Holocausto. O trauma extremo deixou marcas epigenéticas que foram transmitidas para filhos e netos, aumentando neles a propensão à ansiedade e depressão. Agora um outro caso sobre genes idênticos. Ao nascer, eles têm exatamente o mesmo DNA, mas com o passar dos anos, suas marcas epigenéticas mudam. Isso explica um pouco sobre por que um pode ter uma doença e o outro não. Cientistas acreditam que será possível reprogramar
células no futuro, evitando o desenvolvimento de doenças na infância. Há também pesquisas de como apagar marcas epigenéticas negativas, como, por exemplo, aquelas que foram causadas por traumas ou doenças hereditárias. E talvez seja possível até prolongar a longevidade, entendendo como genes ligados aos envelhecimentos se comportam. E assim, a epigenética nos mostra que não somos apenas resultado do nosso DNA. Mas nem tudo temos o controle. Os acontecimentos da vida, da natureza, do dia a dia, tudo deixa marca. Essa é uma ciência poderosa, porém exige responsabilidade ética e social. Cheiro doce de frutas normalmente não faz com que ratos saiam correndo, mas quando pesquisadores juntaram o odor frutado e amendoado da cetofenona com um poderoso choque elétrico, ratos de laboratório rapidamente passaram a temê-lo. Com o passar do tempo, neurônios extras surgiram em seus narizes e na parte do cérebro responsável pelo processamento de cheiros, deixando-os supersensíveis ao cheiro. Esse resultado não é chocante, mas o que é realmente curioso é que os filhotes desses ratos e os filhos depois desses também se assustavam com o cheiro de acetofenona e tinham os mesmos neurônios extras, mesmo sem nunca terem conhecido seus pais ou o cheiro. Mas como eles poderiam ter herdado algo que seus pais aprenderam? A genética básica nos ensina que somente o DNA é passado para os descendentes. Características como memória, cicatriz ou músculos não são transmitidas, já que a sua aquisição não altera o código genético. Mas acontece que instigar medo nos ratos acabou desencadeando mudanças genéticas, não na sequência do DNA, mas em vez disso, na forma como esse código foi lido e usado no corpo dos ratos. Dentro de cada célula, uma máquina biológica constantemente transforma o DNA nas proteínas necessárias para o funcionamento de vários processos vitais. E interruptores químicos ligados ao DNA ativam ou desativam genes, informando a máquina quais e quanto de cada proteína produzir. É por causa desses interruptores, chamados de marcas epigenéticas, que as células dos rins parecem e agem de forma diferente de uma célula da pele ou nervosa, apesar do DNA de ambas as células serem idênticos. Mas os interruptores das células estão sujeitos a estímulos externos. Ao ensinar os ratos que deveriam ter medo do cheiro de fruta, um dos seus genes responsáveis pelo olfato saiu do controle. Pesquisadores não sabem todos os lugares do corpo do rato onde isso aconteceu, mas sabem que aconteceu em um lugar, nas células do esperma dos ratos, que um dia irá passar esse material genético alterado, fazendo a próxima geração de ratos supersensíveis à cetofenona. Os roedores não são as únicas criaturas que possuem esse tipo estranho de herança. Em Överkalix, na Suécia, garotos que passaram fome durante o inverno acabaram tendo filhos super saudáveis, com riscos extremamente baixos de doenças cardíacas e diabetes. E seus netos tiveram a mesma saúde excelente, chegando a viver incríveis 32 anos a mais, em média, do que os netos de garotos que não passaram fome. Só para deixar claro, isso não significa que devemos deixar nossos filhos passar fome em prol das gerações futuras. Os cientistas não fazem ideia ainda de quais genes foram afetados pela fome. Embora sejamos capazes de relacionar alterações epigenéticas com melhorias de saúde nos ratos, estamos muito distantes ainda de poder fazer o mesmo com os seres humanos. Isso pode parecer algo ruim, mas o principal motivo é porque não vivemos em um ambiente controlado, que é o laboratório. Ainda bem. E chegamos ao fim de mais uma edição. Espero que tenham gostado. Tenha um bom dia!